Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast das amigas dele. E hoje nós temos um casal aqui muito especial, um casal de pastores. E sejam muito bem-vindos, pastora Carolyn Juliana. Amém. E pastor Davi Fratino. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. E acho que a gente tem muito que conversar, uma conversa de Deus, uma conversa muito boa. Então, eu já vou começar pedindo para que vocês se apresentem. Eu sou a pastora Ju, pastora Carolyn Juliana, mais conhecida como Ju. Eu sou do Ministério ID Maranata, estamos há 4 anos e meio na ID. E sou mãe da Gabriela, de 15 anos, do Henrique, de 8 aninhos. Isso aí. Tudo bem. Pastor. A paz, boa noite. Né? Meu nome é Davi Santiago Fratino, né? Pai também de 2 crianças, da mesma mãe. Né? E 4 anos e meio, que nem a pastora falou. E estamos aí, né? Então, conte como é que iniciou o ministério de vocês e como iniciou a igreja ID Maranata. Quer começar, Ju? Pode começar. Então, tudo na verdade começou na nossa casa, né? O mover de Deus, na verdade, ele começou a arder, já tinha ardido no coração da pastora, e com o tempo ele foi criando em mim, né? Que até ela orava ainda, falou assim, Deus, mostra algo para ele. Tanto é que nós nem sabíamos que nós íamos ser pastor de igreja. Então nós abrimos começamos na nossa casa com uma célula, da qual já tínhamos em outra igreja, e foi indo aos poucos, né, Ju? Sim. E Deus começou a trabalhar, mas nunca na nossa vida que nós nos veríamos como pastor, né, como tendo igreja, como guiando pessoas até Deus. E é emocionante até de dizer como Deus é bondoso, a gente se achar tão incapaz de fazer muitas das coisas na nossa vida e Deus capacitar. Assim como tem a passagem de Pedro, que ele capacita Pedro, e, né, e as pessoas às vezes questionam, nós questionamos a Deus muitas das vezes em relação a isso, como vai ser, como vai fazer, mas Deus sempre nos provando que quem dita as regras, quem faz acontecer é Ele mesmo, não somos nós. Então nós só somos vasos na mão de Deus, né? E eu acho que é isso, né, Ju? Como que aconteceu, pastora Ju, que quando vocês saíram de dentro de casa e falaram, como foi essa conversa? Vamos abrir uma igreja? Foi um sinal de Deus? Foi uma mensagem de Deus? Foi um sonho? Como foi? É que, na verdade, a gente estava lá no outro ministério e o senhor já vinha falando, né, da saída, mas a gente nunca imaginou que fosse para abrir uma igreja. Nunca. Portanto, quando a gente saiu, a gente foi em várias igrejas para ver, Deus é aqui. E daí o que aconteceu? Quando a gente saiu da igreja, mas saímos com uma célula já. A célula a gente não abandonou. E daí veio um casal e falou pra gente assim, tá, vocês vão levar para qual igreja? Vocês vão continuar com a célula, mas vocês vão para qual igreja? E a gente foi em várias igrejas e nós não conseguimos se adaptar, né? Não conseguimos ver que era aquela igreja. O Senhor não respondia. Foi até que o Senhor usou um casal de pastores, foi até lá em casa e usou pessoas próximas a nós para falar. Falei assim, olha, Senhor, por que vocês não estão se adaptando à igreja? Porque é para vocês abrirem uma igreja. E aquilo foi muito, né, eu falei Vocês assim, tinham o local já? Não tinha nada. Daí a gente falou assim, então vamos começar em casa, como igreja, as igrejas primitivas, como célula. Daí a gente começou as células em casa e de repente, assim, não vamos dizer assim que ia muita gente, mas aí já começou a ficar desconfortável a gente ali junto. Aí um dia eu e Davi, a gente sempre deixou fluir.
A gente nunca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, a gente deixou Deus agir. Então, toda manhã era como se fosse assim um renovo do Senhor, né, Davi? Ele vinha e falava assim, olha, Davi, vamos fazer assim, então. Daí o Davi, Ju, vamos fazer assim. Então, no direcionamento de Deus, nós sentávamos ali, conversávamos, e ia com as outras pessoas ali que estavam junto com a gente, e a gente foi decidindo passo a passo, sabe? Aí daí era a célula, era na cozinha, daí era na sala, de repente a gente ficamos em 2 peças e deixamos a cozinha e o quarto da minha filha como igreja. Vamos fazer como igreja, então. Daí eu lembro que a gente derrubou todas as paredes e fizemos como igreja. Portanto, que no primeiro culto era as cadeiras de casa, assim, que a gente não tinha comprado mesa, nada. né? Não tinha som, não tinha microfone, não tinha nada, nada. E daí ali começou, mas assim, Eu lembro quando eu fui lá no encontro, era na exatamente, sala. você Eu vi viu, que era- a igreja foi expulsando vocês, né? foi de casa. expulsando. Isso. E isso, ó, foi em abril, né, que foi aberta a igreja, assim. E nós se mudamos de lá em outubro daí. A gente ficou pouco tempo ali com a igreja, porque daí a gente viu que já não dava mais. Porque daí tinha a escolinha, a gente dividiu a escolinha dos pequenininhos, daí tinha dos juniores, adolescentes. Então a gente quis fazer já um planejamento para ser algo já organizado, né? Então já não tinha, daí a escolinha dos jovens era no meu quarto, né, do Kids era na sala e as criançadas tudo pulando no sofá e fazendo aquela coisa arada toda assim. E eu andei e Davi falando, não, a gente precisa sair daqui e para achar uma casa. Foi bem difícil, né? E daí eu lembro que a mãe da minha cunhada estava desocupando uma casa que ela tinha comprado, uma casa dela, e ela estava desocupando a casa e era de aluguel. Então nós falamos assim: tem alguém? Não, não tem, então coloca a gente. E a gente ficou ali 2 meses, mais ou menos, esperando ela se mudar para a gente poder entrar na casa. E depois disso, vocês saíram, deixaram a casa E em casa em a casa outubro. para virar igreja. Igreja, daí Fizeram virou- reformas, né? Isso. E Conta era aí. legal, né, Ju, que eu sempre... Nós moramos quanto tempo lá antes de se tornar igreja? 7 anos. 7 anos. Nesses 7 anos eu lembro que... Nossa, eu fiz tanto projeto, né? Você lembra? Para construir. construção, a nossa casa. Sempre, sempre, sempre. E nunca tirava do papel, nunca. E quando começou, eu chamava ainda de, né, coloquei até um nome de caverna, né? De caverna. Falei assim, caverna não, onde nós cultuava a Deus. E aí começamos, logo que nós começamos a comprar cadeiras, né, Ju? Cada As banquetas, mês né? ia entrando, né, as ofertas e a gente sempre direcionou todas as ofertas em prol da igreja mesmo. Daí foi em 2022, a gente aí foi comprando, chegou o final do ano a gente conseguiu comprar a mesa do som, as caixas e cada mês ia comprando algo e tudo assim com dinheiro à vista mesmo, assim, tudo das ofertas, os dízimos que entravam. E ali, daí em janeiro de 2023, a gente sofreu uma grande enchente, onde a gente perdeu praticamente tudo. A gente foi bem assim grave. A gente perdeu muita coisa assim da igreja mesmo. E daí foi onde que a gente começou a construir a igreja Então, que é hoje. 2023, então que foi a época que eu Que eu fui você lá. foi, Eu aham. lembro que tinha um sinal, mais ou menos na altura aqui que nós estamos, Isso. da água ainda. Da né? água ainda, exatamente. A gente sofreu, foi em janeiro. Sofreu, daí é onde que a gente decidiu. Mas assim, o dinheiro, a gente foi muito com a fé mesmo, porque eu lembro até hoje que a gente tinha um dinheiro somente para o pedreiro. O pedreiro foi lá, fez o orçamento, e só assim, o pedreiro fez o orçamento para levantar só as paredes e rebocar. Somente isso, assim, que tinha o dinheiro para ele fazer isso. E daí eu lembro que o Davi e as pessoas que estavam com a gente, naquele momento, ele falou, não, vamos começar. E nisso que a gente iniciou a obra do Dinheiro do Pedreiro, de repente a gente comprou todos os materiais e tudo à vista, nada parcelado. Ali o primeiro, a parte de cima ali, e foi. Aí a gente começou em janeiro, a gente inaugurou a festa, no caso de 2 anos, em junho já estava pronto, a primeira parte, sabe? Foi assim, muito rápido que Deus fez. Em 1 ano e meio, mais ou menos, Deus fez assim, levantou, que a gente tinha nada. Nada, 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 assim, de instrumento, de banco, de nada. Em 1 ano e meio, Deus, assim, a gente construiu ali na frente,
a gente daí já tinha tudo, as mesas de som, microfones, tudo que era necessário para dar o início ali. E quantos anos que vocês estão no pastoreio aí, mais ou menos? Que vocês começaram Ali, daí a cuidar de ovelhas aí? Desde quando vocês estavam na célula? uns de cuidar. 6 anos. Sim, 6 anos. Aham. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês voltassem há 6 anos atrás, lá, vou perguntar para o pastor primeiro. Pastor, que conselho há 6 anos, se o senhor voltasse lá atrás, que conselho o senhor daria para um pastor, que pode ser, voltasse no tempo, poderia ser o pastor mesmo, que evitaria sofrimento durante esse período? Teria um conselho que se daria para, se você pudesse voltar no tempo, para você mesmo, como um pastor? Um conselho? Voltaria para evitar sofrimento há 6 anos atrás. Pra não errar, né? Tanto. Dessa experiência de hoje, né? De tudo que eu sei que vocês já passaram esses 6 anos por muitas coisas. Eu acredito assim que Você falaria para você mesmo. então, eu acho que eu passaria totalmente de novo isso daí. Porque não tem, eu acho que uma regra, né? Eu acho que cada momento é um momento especial, digamos. Para mim, eu pode parecer, às vezes até eu me acho estranho, eu falo para Deus que eu me acho até estranho, que eu até falo pra Ju, falei assim, eu sou meio estranho, Ju, porque eu gosto às vezes do sofrimento depois, de contar, né, as coisas, né? Então, pra mim, essa parte, ela faz parte de nós, o sofrimento, né, as turbulências da nossa vida, porque não há crescimento, né, se você não passar por aflições, né? A Bíblia até vai falar que para nós adquirir fé precisa de provações, né? Então eu acredito assim que não tem como para onde correr. Eu acredito que a gente, para mim hoje, se fosse para mim falar para mim, Davi, o que você mudaria? Meu coração teria que ser mais aberto para Deus, para me entender melhor. Mas não tem uma via para Você falaria, pastor Davi, seja mais sensível à voz de Deus? isso, seja mais sensível, né? Uhum. Seja mais sensível. É exatamente isso daí. Seja mais sensível, pois nós não... a gente se bate, não adianta. Não tem um... É verdade. Não tem. Você, pastora Ju, que conselho você daria? Você daria o medo. Buscaria para tirar o medo, né? O medo nos atrapalha em muitas coisas. E os 6 anos atrás, hoje me vendo, eu sempre me faço essa pergunta mesmo, qual o conselho que eu me daria 6 anos atrás? Por todos os obstáculos que eu já passei, por tudo que eu já passei, eu aconselho, olha, não tenha medo, lute, né? Lança fora todo o teu medo. Porque na minha concepção, existe 2 medos. O medo que nos protege, né? Aquela pessoa que precisa ter o cuidado, que vai nos proteger. Mas eu tenho um medo que paralisa, né? E esse medo que paralisa, para mim, é o que eu sofri muito com isso. Então, lá atrás, assim, que me paralisou e muitas vezes, um conselho que eu daria para mim mesma, lá atrás, há 6 anos atrás, eu falei assim, olha, se lance, não tenha medo, né? Não temas. Era o que eu falaria, assim. Bacana, bacana. E pegando esse gancho, vocês provavelmente tiveram um momento que vocês falaram assim, tiveram porque todo mundo tem, não adianta, tem uma hora que você fala assim, tem um momento que você fala, eu vou desistir, eu vou parar, ou eu vou, não, isso aqui tá complicado, ou tá dando, não tá dando, tá muito pesado, ou não sei qual circunstância, mas assim, teve um momento que passou na cabeça de vocês em parar, em desistir. E se teve esse momento, por que vocês não desistiram? Por que vocês permaneceram? Pode falar, Ju. Eu sempre, todo momento, né? Pensamento de desistir, por isso que eu voltaria lá atrás, ó, o medo. Muitas vezes pensei em largar tudo, em desistir. Quantas vezes cheguei pro Davi, eu não quero mais. Eu já deixei ele várias vezes sozinho nessa embarcação, pulei do barco mesmo, literalmente.
Então, assim, muitas vezes, mas o porquê? Por eu pegar algo que não era para mim, por fazer o que Deus não tinha me mandado fazer. E então, isso que me deixava desistir. Quando eu peguei o ponto, né, o fio ali da meada, e entendi, não, mas por que que toda vez eu quero desistir? Quando eu entendi o porquê que era, eu consegui passar, pular essa etapa. Então, hoje eu não penso mais em desistir. Hoje eu sei, porque nós recebemos uma palavra. E quando vem uma palavra do Senhor, ele não é homem para se arrepender e nem filho do homem para mentir, né? Então, assim, ele não se arrepende, ele não mente. Então, ele foi dado uma palavra e eu não tenho dúvida disso. Então, hoje, eu não tenho mais essa conversa. Eu não aceito mais, eu desisti. Hoje eu não aceito mais desistir. Mas, assim, meu Deus, pensei várias vezes. Eu já desisti, já saí da igreja, já. Nossa, Deus amado. Eu sei como é que é. Então, eu falo assim que o Davi teve muita paciência comigo, muita, assim. Deus foi muito misericordioso na vida dele, por ter dado sabedoria, né? Ali o entendimento de me conseguir tratar comigo. O inimigo, ele atua muito na missão. Então, como que ele quer nos parar? Ele quer nos parar na missão. Então, ele sempre vai tentar, de alguma forma, nesse caminho, com a missão que é o que a gente está fazendo. E, normalmente, com os pastores, uma forma dele nos parar é nos decepcionando com pessoas. Com porque pessoas, a exatamente. gente acolhe, a gente, né, é um servo de pessoas. E, às vezes, ele trabalha muito nessa questão de desânimo na missão. Na missão, Mas aí, a hora que exatamente. você entende Exatamente. que você Quando um dia aconteceu eu com você. acordei e Deus falou claramente comigo. Porque assim, eu sempre falo pro Davi, assim, quando Deus fala comigo, eu tenho uma certeza e ninguém mais tira de mim essa certeza. Agora, quando eu não tenho certeza, eu falo, não é o Senhor, eu preciso me policiar mais, que às vezes a gente acha que é do Senhor, mas não é. E eu acordei de manhã e ele falou bem assim para mim, o pastor, para ser mais leve, o pastor, ele recebe, ele vai cuidar e ele vai enviar. Quando eu recebi essa palavra do Senhor, eu entendi perfeitamente que iria vir muitas pessoas onde a gente ia precisar acolher, ia precisar cuidar, porque quando nós cuidamos, nós somos tratados, e eu precisaria enviar para outra igreja, enviar para outra missão, respeitar a opinião da outra pessoa. Olha, deu meu tempo aqui, amém. Vai com Deus. Então, quando eu entendi o que é ser igreja, né, o que é ser um pastor, uma pastora, eu entendi isso, então para mim se tornou mais leve. É difícil? Claro que é difícil. Muitas vezes é pessoas que a gente ama, tem nosso convívio, mas eu entendi que não é meu. Então, quando a gente entende isso, não é meu, a igreja não é minha. As pessoas não são meu. Eu não tenho posse de ninguém, eu não tenho controle de ninguém. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que muitas pessoas passarão pela minha vida. Elas vão só passar. É verdade. Entende? Vai ser um período. Então, hoje é mais leve. Machuca. Momentos que a gente quer ir para a caverna, sim. Mas cada vez mais eu vou tendo mais a certeza do que eu vou cuidar, mas eu vou ter que enviar. Às vezes elas vão ali por uma necessidade, e daí Exatamente. elas pegam aquela necessidade que elas estavam e vão embora. Outras ficam. Porque daí se junta ao mesmo propósito, né? Então, assim, é isso que eu entendo. Um dia eu orei ao Senhor e falei assim, ó, eu quero que o Senhor envie uns Timóteo. Eu preciso, né? Não só a gente enviar, teve um tempo que a gente só estava enviando, então é difícil. E eu creio que o Senhor... Entramos nessa nova fase, nesse novo tempo. E vocês, como casal, enquanto um estava ali pensando em desistir, o pastor permanecia e falava, vamos continuar, vamos permanecer? Então, eu não... Nesse ponto, eu sempre fui muito decidido, né? Em questão de... A Ju sabe muito bem que eu nunca voltei atrás daquilo que um dia Deus colocou no meu coração. Então, sempre fui assertivo nessa parte aí e eu não me permito, digamos, eu erro, né? Não sou santo, erro, mas
eu não gosto de me permitir errar, de me permitir voltar atrás. E a minha conversão, a Ju sabe, ela foi muito impactante para mim. Então, ninguém tira o que eu passei, né? Então, essa certeza eu sempre vou carregar comigo. Tanto é que quando a Ju dava, às vezes, esses piti assim, eu falava, não vou abandonar, não vou abandonar, não vou abandonar. E as pessoas às vezes falavam assim, mas tua mulher não tá de acordo, né? Às vezes vinha pastores falar, mas se ela não tá de acordo e quer sair, você tem que abandonar o ministério e voltar para casa. Eu falei, não abandono, porque para mim eu tava quebrando uma aliança com Deus. Eu entendo que tudo é um processo na vida da gente, mas eu nunca me permiti, né, Ju? Nunca gostei. Até ficava brabo ainda, falava assim, não, Deus colocou para mim, é isso. É o equilíbrio do casal. E, pastor, o senhor falou em quando se converteu no seu testemunho, então vamos pegar essa deixa. E qual que foi? Eu fiquei curiosa agora. Qual que foi esse momento de conversão? Qual foi o momento que teve esse encontro, que se encontrou Jesus Cristo mesmo? Então, tem que voltar um pouco, né? Não dá para contar a vida inteira, mas... Resuma na parte importante. Assim, eu estava numa fase bem difícil da minha vida, né? Eu usava anabolizante, um monte de coisa, era bombadão, né? Brabo, sem coração. Eu mesmo não encontrava coração em mim. E eu lembro que nós estávamos numa fase muito difícil, 17 anos, né? 16 anos. E a Ju sempre orava por mim, para conversão, arranjar um homem novo, né? Só que o novo era eu. E foi indo, e não foi no encontro, né, Ju? Daí eu resumi mais, assim, foi no encontro que eu fui ainda, porque ela tinha dado as contas para mim. Aí eu revoltado, vi que tinha perdido tudo na minha vida, porque para mim eu sempre fui família, sempre gostei de família, eu sempre fui presença, sempre priorizei presença. Então eu sempre gostei disso. As minhas maiores brigas antes da conversão, antes de encontrar Cristo, era ela não estar presente comigo. Então eu falava, até questionava a Deus, falava assim, que Deus é esse que não gosta de família? Que Deus é esse que não... Né? E eu lembro muito bem que eu falava isso daí quando ela acabou falando ainda, que eu questionei ela, falei assim, hoje você tem uma decisão para você tomar, hoje, né, eu falava, hoje você tem uma decisão para você tomar, ou é Deus ou é eu. Né? Aí ela falou assim, Davi, é claro que é Deus, daí deu risada, daí me debochando mais de mim. Aí aquilo ali, falei, então o meu orgulho não deixa eu voltar atrás, nunca mais eu ponho os pés aqui. Aí um dia eu já tava lá chorando no quarto. E outra questão, né? Eu nunca fui de chorar. Sempre fui machão, homão, né? Brabo. Então, eu entrava no quarto, chorava, até buscava ainda, falei assim, como... eu lembro até hoje, que eu lembrava que eu entrava na internet, lá no YouTube, como esquecer um casamento de tanto tempo, o que você faz, né? Nesse período a gente estava separado, não tinha IA ainda, né? Não tinha inteligência artificial. Não tinha. Não, se tivesse, ia ser minha melhor amiga, era no caso. Google. Aí eu peguei e vi aquilo ali, né? Não, você tem que fazer isso, isso e isso. E as pesadas chamavam, Davi, vamos sair. Falei, não quero. E aí acabei indo para um encontro. Aí nesse encontro com Deus, aí ficamos 3 dias lá, né, Ju? E nesses 3 dias foi um divisor. E quando eu fui, a Ju falou assim, não, encontro com Deus. Daí eu falei, quero ver como que é isso daí. Só que a minha intenção não era encontrar com Deus, era voltar. Só que ela só voltava se eu fosse pro encontro. Daí eu falei, vamos lá. Daí cheguei lá, aí começavam a fazer, o pessoal faz um momento de silêncio, celular, as coisas. E nesse momento eu brabo, porque eu via pessoas conversando, e eu falei, que troço é esse? Que é Deus e eu, o tema, e mais ninguém, e tem que ficar em silêncio, e esse povo tudo falando. Eu brabo com tudo, né? Uhum. E eu peguei, foi exatamente no último dia, no último instante, teve uma ministração, que era o preenchimento do Espírito Santo,
que era com um pastor, né? Um pastor bem querido, bem usado por Deus. E ele falou, vamos orar aqui. Daí colocou a mão sobre a minha cabeça e nós começamos a orar. E quando ele começou a ministrar na minha vida, ministrar não, que ele ficou quieto. Ele só colocava a mão em mim assim e falava comigo, Deus. Eu falei, se ele falasse algo pra mim, falou, Deus manda te dizer, eu falei, sai daqui, rapaz. Eu ia falar, porque eu era bravo, né? Aí ele colocou só a mão, Senhor. Sim, Senhor. Aí eu fechei o olho, daí comecei a prestar atenção, e o que Deus falava pra ele, já estava falando pra mim. Falava pra mim antes e depois falava pra ele. Falava pra mim e depois falava pra ele. Aí ele começou a me mostrar as minhas épocas, umas épocas que eu levei tiro, umas épocas que foi bem conturbado na minha vida. E todas as vezes ele colocava as mãos, ele fazia com que não chegasse até mim. E aquilo foi me impactando, que daí ele falava assim, eu estive lá, de Jesus falando para mim, eu estive lá. E colocava as mãos e mostrava, tirava as pessoas de perto de mim, eu estava lá. Mas cada momento, hoje, é muito incrível, cada momento. E o pastor que estava colocando a mão em mim, ele falava assim, sim, Senhor, o Senhor estava lá. É muito forte. Sim, o Senhor estava lá. E eu escutando aquilo lá, mas era brabo ainda, porque eu falei, como que isso pode acontecer? Tipo, em choque. E daí, como que eles sabem? Como eles sabem? Isso, não pode. E aí em pensamento, eu não estava falando aquilo ali. E ele falou, sim, Senhor, o Senhor estava lá. Sim, o Senhor livrou. O Senhor estava... E daí eu comecei a ficar impactado. Daí eu olhei aquilo. E daí, você sei que tinha batismo no dia, né, Ju? Uhum. Falei, eu não vou me batizar porque é emoção, eu não sou emocional, não vou me batizar, né? E tanto é que eu não me batizei no dia. E daí chegou umas cartas lá do meu cunhado ainda, que chegam umas cartas no final. E aquilo lá também. A hora que eu comecei a ler aquilo ali, o menino que mandou, que eu mandei, que mandou a carta pra mim, ele colocou, Davi, eu sempre acreditei em você. E naquele momento que eu li aquela carta, foi a pessoa que eu sempre esnobei, sempre menosprezei, e a pessoa que mais confiou em mim. Então, só deixa eu explicar. Lá no encontro tem uma hora que você recebe umas cartas. As pessoas escrevem cartas e elas não sabem para quem vai. Isso. Então, nesse caso, está contando que você recebeu uma carta de uma pessoa. Isso. Que Mas no caso, essa pessoa era o cunhado. Era né? meu cunhado. Que daí você deu um nome. Nossa. Tem pessoas, tem momento que ele não sabe quem é. Não, mas é porque eu não consegui ler as outras. Ali eu chorei, coisa que eu não chorava desde os meus 15 anos de idade. E até as pessoas que estavam do lado ali, tem um sobrinho meu também que olhou, ele chorou, o Davi chorou, e daí começaram a ficar tudo, ele chorou, né? E hoje nós lidamos, né, Ju, com pessoas traficantes, com homicidas, pessoas que mataram. Eu conheci também, andei com muitas pessoas assim, e essas pessoas eu conseguia enxergar coração nelas. E em mim eu falava pra Ju, eu falava assim, mas Davi, se morrer, fulano de tal, eu falei, enterra, Ju. Eu falei assim, ninguém é semente, vai em terra, acabou. E eu falava pra mim, né, e se você morrer? Pô, joga na vala, você acha que eu tô ligando? Porque pra mim não existia após-morte. Não existia uma eternidade da qual não existia. Não tinha. E hoje daí, hoje eu me deparando com isso daí, eu consigo olhar hoje todo esse contexto e não voltar. Porque se eu estiver voltando e não confiando naquele que me resgatou, eu tô jogando tudo pra cima e falando bem assim, não, foi tudo ilusão que eu vivi. E não vou dizer que não vem na minha cabeça. Muitas das vezes de eu estar andando na rua e acontecer fatos que faça com que eu duvide do que eu vi. Mas eu sempre tenho essa parte de me apego bem a Deus mesmo em questão disso. Eu não tenho um pastor falou para nós uma vez, Davi, você atravessou uma ponte, você está no meio da ponte, a ponte quebrou para trás, então não tem mais como você voltar, é daqui para frente. Então eu tento enxergar a minha vida dessa maneira e, né, até hoje tem dado certo. E pastora Ju, qual que é o maior milagre ou experiência que você já presenciou
que se alguém te contasse, você não acreditaria, mas que você presenciou. Vocês, né? Da minha vida, na Da sua, igreja. isso. Um maior milagre hoje que você contaria, assim. Porque eu sei que vocês já passaram por algumas situações sobrenaturais. Mas o que acho que mais te marcou sobrenaturalmente, assim, na sua vida? Não entendi. Sobrenatural, um milagre, alguma coisa que não foi racional, né? Uma cura, A menina da uma hemodiálise. libertação, Sim. um milagre que vocês tenham Sim, presenciado. entendi. Um milagre de Deus. Eu vejo primeiro, né? Eu vejo o milagre do Davi mesmo, da conversão dele. Ele só resumiu ali, mas tem muitas coisas assim que nós passamos, que eu passei, eu vi, eu achava que era impossível, eu nunca acreditei. Eu acreditava em Deus, mas eu falava assim, mas Deus faz o milagre, mas a pessoa tem que querer. Então, assim, hoje eu vejo assim que hoje eu acredito em qualquer pessoa, mesmo a pessoa não querendo, eu sei que quando Deus tem propósito, ele vai fazer, a pessoa querendo ou não. Porque eu vivi esse milagre na vida do Davi. E quando ele voltou do encontro, meu Deus do céu, ninguém segurava mais ele. E até hoje, fala assim, não deixa que a chama do primeiro amor se apague. Eu sempre vi isso nele, nunca se apagou. Nunca se apagou essa chama do primeiro amor. E quem está ao nosso redor vê quem conheceu ele antes e antes da conversão e hoje. Então vê que não se apagou. E o meu maior milagre, assim, de cura, né? Graças a Deus, assim, lá na igreja, tem bastante situações que acontecem, assim, de cura. E aconteceu uma vez que uma situação que eu estava orando para uma pessoa, ela estava com problema no olho, ela tinha tireoide no olho, e ela falou assim para mim, Ju, eu quero que você ore por mim, e que amanhã eu tenho que fazer uma cirurgia, e eu não quero fazer essa cirurgia, e a tireoide já estava virando um câncer maligno. Eu falei, vamos orar. Eu era bem, isso tem o que, uns 8 anos atrás. E daí eu peguei e orei por ela e resumindo, ela foi curada até hoje. E outras situações que aconteceu agora, há pouco tempo, foi que uma mulher chegou lá na igreja e ela não tinha os 2 rins. E ela chegou muito debilitada. E ela chegou e ela veio pedir oração para mim. E quando ela veio pedir oração por mim, eu vi os rins dela funcionando. E eu falei para ela, eu falei assim, mas eu vejo você com rim. Ela, não, porque ela perdeu os rins por uma doença hereditária, que veio já dos avós. Então, assim, é hereditária. Então, o médico falou que não tinha mais chance de recuperar. E ela estava bem, assim, toda machucada, porque o organismo dela estava rejeitando a hemodiálise. E eu falei, não, nós vamos orar. E a gente orou, e eu falei para ela, mas existe um processo na tua vida. A gente orou, ela foi segunda, terceira vez na igreja, a gente orando, profetizando. E Deus curou ela dos 2 rins, funcionando, né? Mas infelizmente ela acabou, né, indo para o mundo. Mas assim, Deus fez. Mas Deus fez. Deus fez. Também tem uma situação agora, recente, no domingo, ela veio falar comigo, ela tinha osteoporose, artrose no joelho, ela não está sentindo mais nada. Então eu vejo assim, muitas curas e libertações que Deus tem feito, assim, não vejo só que é na nossa igreja, mas em várias igrejas, né, porque Deus é único. Então, assim, a gente só precisa confiar, profetizar. Tem coisas que Deus vai curar, tem outras que não, que Ele vai curar para levar, né? Que nem aconteceu, ela pediu oração, a cunhada de uma irmã lá da igreja, ela pediu oração e Deus falava assim, isso é para unir vidas, não é para morte, é para unir vidas. Mas depois eu conversei com ela e Deus falou, Deus vai curar ela, mas vai levar ela. Não deu um mês. Deus levou ela, curou, mas levou. Então, a gente precisa entender que Deus tem várias formas de curar, né? Tem cura que vai acontecer para Deus levar a pessoa. Agora, tem cura que é para manifestar a glória deles aqui na terra mesmo. Então, a gente tem vivenciado muito isso, a cura. E vamos imaginar que Jesus estivesse em Curitiba hoje aqui, caminhando, e ele estivesse pregando.
O que vocês acham que ele estaria trazendo de mensagem para essa geração nossa agora, para o momento que a gente vive hoje? O que vocês acham que ele estaria trazendo para nós? Que mensagem para essa geração? Para mim, ele estava trazendo o amor. Porque hoje, infelizmente, pela falta do amor, nós, como igrejas, que deveríamos recolher e acolher, infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso. Então, eu vejo que hoje, se Jesus caminhasse sobre nós, porque se a gente consegue tratar ali os jovens com amor, com sensibilidade, nós ganhamos eles. Mas muitas vezes o que falta em nós é isso. De você sentar, você conversar, você entender quem que é, o que a pessoa precisa. Lá na igreja tem o Entre Irmãos, ele é como uma célula, mas somente para os membros. Porque o Senhor colocou no meu coração desde o início. Porque quando nós entendemos a dor do outro, a gente não vai julgar. Porque às vezes as pessoas são brabas, as pessoas são nervosas, são tantas coisas, talvez, porque lá na infância, ela trouxe lá da infância algo que ainda não conseguiu ser curado. Então, muitas vezes, assim, o Entre Irmãos é para a gente entender a história desde o ventre, desde ali, que ela do começo, do início, que quando nós entendemos quem são essas pessoas, da onde que ela veio, a gente não vai julgar. Então, eu tenho plena certeza no meu coração que Jesus veio, ele viesse, era isso. As pessoas não são descartáveis, né? As pessoas, talvez, ela só precisa de que você sente e ouve ela, porque Jesus veio por nós, o tempo todo é por pessoas. Então, acho que ele pregaria o amor mesmo, a sensibilidade. É isso aí. Isso. Tem uma palavra, né? Eu também acredito que seja o amor, pois não acredito, assim, nas pessoas que, quando usam, falam assim, tem um ditado, né? Que é bem usado, não vem pela dor, não vem pelo amor, vai pela dor, né? E eu não acredito nisso, né? Eu sou da parte que eu acredito que é pelo amor, porque Jesus é tão amoroso que ele consegue quebrar as nossas defesas. Pode ver que, digamos, eu digo por mim, cara brabo, ruim, e ele poderia me, né, fazer com que eu viesse pela dor. Mas ao contrário do que eu mesmo achava, ele fez o quê? Ele fez por amor. Ele me mostrou o amor dele, né? Ele me mostrou, eu sempre tive lá, Davi, olha, eu sempre tive aqui, eu sempre tive com você, né? Uma ministração que ministraram em mim, colocavam a mão no meu estômago, assim, e vi uma dor tão grande no meu ventre, e falava assim, essa dor, daí a pessoa ministrava, essa dor, Jesus falando, essa dor doeu mais em mim do que em você, ele falava. Mas doía de uma maneira assim que essas coisas quando impactam a gente nunca esquece, né? E aquilo ali doía tanto em mim que daí eu falava assim, que amor é esse, né? E que amor é esse? E eu vejo que é a falta de empatia das pessoas hoje. Tanto é que quando eu fui no começo da igreja, quando foi até para sair, né? Eu lembro que tinha pessoas que iam pedir, né, Ju, para frequentar a igreja, e eu falava assim, não, vamos, eu trago uma roupa para você, mas venha, vamos fazer isso aqui, que às vezes é andarilho. E eu sempre vi além do que o ser humano, às vezes, nós como falho, viria. E até o líder, no momento que estava lá, ele negou isso. Falou, não, aqui não. Eu falei, mas como não? Cara, eu conheço um Jesus diferente. Falei, Jesus nunca deixaria. Então esse Jesus que viria pregar, ele viria pregar sim, um amor. Né? Ele ia constrangir com tanto amor que as pessoas iam olhar as defesas das pessoas de orgulho, defesa de ira, elas caíam por terra por causa desse amor. Para mim é o amor. Né? Paulo vai falar que adianta ter tudo e não ter o amor. Você pode ser profeta, você pode ser pastor, titular como pastor. Para mim, hoje é uma nomenclatura, a Ju sabe. Às vezes até fala, mas tem que aceitar. Sempre aceitei.
mas eu não gosto de usar como título para sobressair pessoas, né? Eu acredito que até os meninos às vezes, ei, tuas ovelhas? Falei, quem tem ovelha é Jesus, meu amigo. Eu não tenho ovelha. Quem tem ovelha é Jesus. Eu sou apenas um vaso que ajuda a pessoa a ser guiada por ele, né? Através dele, porque sem ele também nós não fazemos nada. Então eu acredito que esse amor que Cristo ainda quer que nós pregamos hoje, tem que existir sim, né? Em nossa igreja, falho várias vezes, eu vou falhar, né? Continuo falhando, mas a busca nossa é para que nós encontramos amor nas pessoas. Porque sempre quando eu me deparo com, às vezes a Ju sabe que quando, às vezes é para repreender alguém, ou falar com alguém lá dentro da igreja, às vezes, Davi, não, vou falar, João, vou falar. Aí chega na hora do culto, daí eu falei, ó, depois do culto quero falar com você. Aí depois, na hora do culto, o Senhor fala comigo. Falei, não. Daí eu vou lá, falei, o que você quer, pastor? O que era pra falar? Não, filho, deixa quieto. É comigo mesmo. O Senhor trabalhou já. Já trabalhou. Já trabalhou, já amoleceu o coração. Vocês falando nessa questão de amor, veio algo aqui na minha mente sobre as igrejas grandes e milionárias. A gente sabe que o amor vem muito do relacionamento. Então, para você amar, você tem que, né? Há um relacionamento entre Cristo e entre irmãos. Vocês acham que essas igrejas que são muito grandes e muito ricas, isso preocupa vocês de alguma forma nessa questão do relacionamento com o irmão? A minha oração para o Senhor hoje é assim: tudo que for me corromper e me tirar do propósito, Ele não me dê. Então, assim, eu tenho muito medo da igreja estar ali grande, né? Com muitos membros, porque quanto mais membros, mais, vamos supor, tudo vai incluir ali dinheiro, porque daí vai ter, né? E então eu tenho muito medo. Então, se for para me corromper, que Ele não dê, que fique pequena. Porque eu e Davi temos essa visão. Não é números, e sim almas. Nós não tratamos com números, e sim almas. Se nós tiver 10, 20, Deus está ali, amém. Né? Mas se Ele se Ele quiser 100, 200, 1000, 2000 e Ele continuar ali, amém também. Até é uma curiosidade que na igreja de vocês não pedem, né? Ali dentro do culto o dízimo. Não. Foi uma visão que... Isso daí foi desde lá do começo que, para mim, não foi como um machucado sair de outra igreja e sempre vi como, né, o dízimo, a oferta ali, como uma parte mesmo, né, que a gente deve dar decoração, tal, que nem a palavra diz. Não levo pelo lado lá de Malaquias, né, que tem que ver contexto, tudo. Mas desde quando foi aberto, né, a igreja, eu fiz um voto com Deus. Fiz um voto, uma aliança com Deus, que nem um momento eu pediria dinheiro. Eu falei, se o Senhor quer a igreja, o Senhor vai sustentar. É isso daí eu fiz, né? Ele falou para mim no dia, ele falou assim, eu abro, mas eu não vou pedir dízimo. A gente vai orar, né? Mas eu não vou trazer palavra em cima disso. Por causa que daí eu vejo que é uma imposição. E Cristo, que nem muitas pessoas falam mesmo. As pessoas do mundo, às vezes, não vai na igreja porque fala, e agora? Vai vir a hora do dízimo. Vai vir a hora da oferta. Essas pessoas que estão de visita, elas não sabem o que é dízimo. Elas não sabem o que é oferta. Então você está fazendo o quê? Você está afastando. Você está afastando as pessoas. É um pedágio, né? Vamos contar que é como se fosse um pedágio. É obrigatório pagar, é obrigatório fazer. Mas aquela pessoa não usufrui daquele lugar, daquele espaço, porque é um espaço. Ele não usufrui. Então, aí eu falei com Deus e já foi pastores lá. A obra de vocês não vão para frente se você não pedir dízimo e oferta. Eu falei, pastor, respeito totalmente o senhor, né? Tem muita caminhada na minha frente, mas eu fiz algo com Deus e o senhor fez, respeito a tua opinião, mas eu não vou fazer. Essa daí é eu e Deus. Então, eu sempre fui... o povo antes falava ainda bastante, né, Ju? Davi é muito teimoso. Eu falei assim, não, se Deus não falar comigo,
Eu sou dessa maneira, né, Ju? Deus tem que É só falar. Deus. É E só Deus tem Deus. falado, porque tem misericórdia, né? Porque se ele deu pra gente, né, Ju, um, um chamado. Então, vamos exercer? Vamos, mas que seja feita a vontade dele. Hoje eu não tenho aquela pressa de colocar as coisas. Vamos fazer isso aqui. Tá precisando de jovens. Lá na igreja tá precisando de jovens, né, Ju? Vou fazer. Vou pegar isso, vou pegar aquilo. Não. É cada detalhe no seu tempo, na tua hora. Então, hoje nós não corremos mais à frente de Deus. Deus, tá precisando disso aqui. Até a palavra vai dizer, para mim, uma palavra-chave que quebra muitas pessoas, que vai falar que Jesus, quando ele vai subir, ele fala assim, eu preciso subir, para que deixe o Espírito Santo, para que convença a pessoa do pecado, o Consolador, para que convença do pecado. Então, não é eu, não é você, não é a Ju, a pastora, não é ninguém. E as pessoas às vezes querem tomar aquilo lá como se fosse ela. Minha mãe orou, a Ju orou pela minha vida. Sou grato, né? Deus atendeu a oração dela e ganhou meu coração. Mas não foi eles. Não foi. É de dentro, né? Sim. É de dentro para fora. E isso a só o gente Espírito entende pode fazer. A parte do dízimo e oferta, sim. Então, tem um pastor amigo nosso que ele fala. E aquilo martelou muito e eu concordo. A igreja, ela é gerada, ela não é aberta. Quando nós abrimos a igreja, ela é fechada. Quando a igreja é gerada, ela vai durar até o Senhor vir, até quando Ele quiser. Então, eu acredito, ali que aconteceu com a gente, a igreja gerada, porque desde o início, Deus sustentou e tem sustentado. Porque a gente não é uma igreja de muitos membros, a gente não é uma igreja que, vamos colocar assim, tem uns recursos financeiros altos, né? Porque a gente está numa comunidade ali de baixa renda. E hoje eu vejo assim a igreja sendo sustentada por Deus. A construção da igreja, o que ele fez nesses 4 anos, tudo, foi tudo ele. Não devemos nada para ninguém. Foi tudo assim, precisava comprar a calha, finalizar a pintura, ele mandava, batia a gente no portão de casa, como ele tinha falado que ia bater, e bateu. Então, assim, por que a gente vai forçar algo? Forçar, não, você precisa dar o dízimo, você precisa ser ofertante, senão você não faz nada, né? A tua bênção vai ficar retida se você não der. Eu não consigo enxergar Deus dessa forma. Deus não é um Deus de barganha. Então, assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu amo ajudar a obra do Senhor, entendeu? Mas não foi algo que me impuseram, foi algo que Jesus colocou no meu coração. E eu sei a importância disso. Então, a gente é falado no ensinamento, nos estudos, né? Importância, a gente acredita na importância do dízimo na oferta, mas não para ser pregado no altar. Sim, a gente leva em estudo, né? É para quem está inserido, na verdade, quem tá né? Inserido. Quem está inserido do corpo faz parte do corpo. Quem não está inserido no corpo está fora do corpo. Então, para que eles dar fora do corpo? Não digo que não vão dar, mas é algo que Deus, que nem eu conheço um menino lá, né, Ju, que ele foi lá na porta da minha casa com um envelope. Ele não liga que eu falo, né? Eu não vou falar o nome dele, mas ele foi com um envelope lá de outra denominação, falou, Davi, Deus falou comigo. Eu falei, que doido, falar com o cara, né? Falei, falou comigo e mandou trazer aqui o dízimo. E foi com o envelope. Eu falei, amém, cara. Eu falei assim, mas isso daí é resposta de Deus, porque já tinham falado que ele viria, né? Que viria alguém. Falou assim, não corra atrás, porque vão na porta da tua casa entregar. E ele não sabia o endereço meu, nada. Não. Davi, onde você tá morando? Tô morando em tal lugar. Já vou aí. Daí chegou lá pra mim e deu o envelope. O que tava faltando da calha, entregou. E várias outras vezes que muitas vezes. Extraordinário de Deus para Extra- convencer E a gente nossa vive fé. Exatamente. Fortalece Acho que a nossa fé. o verdadeiro milagre nosso hoje é esse, né? E isso. Vocês estão contando alguns milagres da outra pergunta. Exatamente. E assim, e desafio. Qual que é o maior desafio que vocês tiveram de tomada de decisão que mudou a vida de vocês? Ou que, de repente, vocês se olham e falam, nossa, aquela decisão que a gente tomou, acho que foi uma das que mudou a nossa vida. Porque sempre nós temos uma decisão
que faz esse movimento que muda. Às vezes é um sim ou um não que muda a vida. E aí tem o que marca mais, né, que marcou mais vocês aí. Agora recente, né, Ju? Que marcou tanto eu quanto ela, em questão até do casamento, questão de ela ter se afastado, né, Ju? Ter se afastado por diversos problemas, de às vezes a gente tá tão com atenção tanto no ministério que a gente esquece da nossa casa. E eu mesmo, nossa, eu falei muito como sacerdote, como homem mesmo. Então, só que eu sei que tem tipo, um freio ali, que freia eu também, para mim que eu não seja incisivo muito nas pessoas que estão ao meu redor. Porque eu vi que eu falhei muito como homem, como sacerdote na minha própria casa, né, Ju? E isso daí afetou todo mundo. E o importante é o reconhecimento de que eu preciso mudar, não a Ju. E que ela precisa mudar, não eu. Então, cada um cuidar da tua vida e ver que você precisa de uma transformação. E por isso que eu falo, eu gosto de falar que o convertimento, quando eu falo assim, quando eu fui convertido. Não. Eu tô sendo convertido o resto da minha vida. Porque eu vou converter, se eu falar assim, não, eu sou convertido. Então, eu não tenho mais nada para melhorar. Porque a conversão é todos os dias, né? Ontem eu fazia isso aqui, eu converti, eu não faço mais. Então, essa ideia de que já estou convertido, para mim também não... A Bíblia fala do renovo da mente, então a gente tem que renovar a mente todos os dias. Amo essa palavra, né? Em Romanos, né? Romanos. Eu amo isso daí. Renovação da mente. A renovação da mente. A renovação da mente, exatamente. Que bacana, que muito legal. Tem mais perguntas aqui, mas vamos falar sobre os projetos. Vamos para falar sobre os projetos que vocês têm ali na igreja, sobre os eventos. Temos ali, né, Ju, o projeto de missão, né? Que está em papel, tem que sair do papel. Mas é que nem nós falamos, hoje, eu e a Ju, hoje... Não atropelamos o processo, está em papel. Eu tenho tantos projetos para fazer, digamos, até na comunidade ali, que eu vivi... Quantos anos ali? 20, né? 25 você veio para cá. Com uns 26 anos, mais ou menos. Ali na vila, no caso, que chamam de vila, né? Vivi esse tempo todo. Então, tenho muito conhecimento de pessoas ali. Eu fui criado com todo mundo. Então, tem uma cancha de futebol ali que o pessoal joga ali direto. E eu sempre joguei ali. Sempre quando eu vou ali, hoje eu não consigo ficar mais porque é muito barulho pra minha cabeça. Daí parece que eu tô ficando velho, né? Parece não, tô. Aí... Ali eu tenho um projeto e planos, daí hoje cursando psicologia, de quando terminar ali, fazer uma ação social, né, Ju? Em questão de psicologia, em questão de cabelo, fazer cabelo. Fazer uma ação social, né? Uma ação social, envolvendo bastante gente. E eu tenho apoio de muitas pessoas ali naquele lugar. Então, só que é algo que está no papel. Missão no centro, né, que nós gostamos de fazer, missão no centro, de ter essa proximidade, que nem se falou do medo dessas pessoas de, às vezes, estar igreja só inflada, né, cheia, mas sem presença. Eu acho super importante. A igreja sair um pouco de dentro, né, para ir para fora, para a comunidade. E eu acho super importante porque até lá na igreja, eu não gosto, né, às vezes as pessoas, pastor, você não me responde. Eu falei assim, não vou. Não, eu queria fazer isso. Eu falei assim, vamos marcar uma reunião, daí eu converso com você. Eu não gosto de conversar via celular, porque daí as pessoas hoje, ela tem uma facilidade hoje de mandar mensagem, ela até te xinga, fala o que quer, né? E não ouve o que precisa ouvir, porque tá no celular. Agora, face a face, as pessoas se seguram mais. Então, hoje é essa dificuldade. Eu falei assim, como que você começou? Você não vem falar comigo? Falei, sim. Falei, então, da mesma maneira que você vem falar comigo para entrar no ministério, para fazer alguma coisa, venha falar comigo também, porque eu não, assim não, eu não, né? E a Ju sabe muito bem.
Ele tem essa cara de bravo, mas ele é muito coração Ele é, mole, né? ele é mais, eu Pastor, falo, dá eu pra falo ver que pro, quando ele fala, pro ele pessoal lá da igreja que ele é Todo mundo mais, tem isso. na verdade todo mundo tem medo dele, mas eu sempre falo assim, ele é mais razoável do que eu sou mais braba, assim, eu muitas vezes eu não sei falar, não sei conversar, eu já sou mais, mais como que rígida. fala? Mais Mas rígida. a Ju é muito intensa, né? Se ela abre o coração, ela abre de vez. Sim. Eu, Isso é problema de mulher. isso. E eu não, eu dou uma Ele é um segurada. pé no chão. E teve até uma situação, né, Ju? Que eu sou, que nem eu falei, eu preciso escutar Deus falar comigo. E eu tava numa situação também de, de dar uma doação, fazer uma boa ação, e justamente nesse amor de Cristo mesmo. E eu até fui na casa de um cunhado, de uma cunhada minha, de um cunhado meu, e falando pra ele, falei assim, cara, as pessoas, elas precisam receber tanto amor, tanto amor, tanto amor, que elas não resistem. E quando ela não resistir, ela vai entender que, cara, uau, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tão bom que eu não posso ficar sem ele. E daí, na hora que eu falando isso daí pra eles, Deus ministrando, falei assim, então encha ela de amor, essa pessoa de amor. E tipo, eu sou daquele negócio que é por mérito, as coisas é por mérito. Eu sou mais, né, Ju? Daí eu falei, daí Deus ministrou aquilo lá, já me quebrou. Falei, então, entendeu? É por amor. Então eu tenho que dar. É Daí por graça, isso. não é por mérito. Daí eu já ministrando pra eles, pra mim. Falei assim, então, eu tenho que comprar aquilo lá pra dar pra fulano de tal, porque Deus quer que eu enche ela de amor, entendeu? Daí eles me assim, não tô entendendo. Eu falei assim, não, mas é pra mim, É pra meu mim, amigo. é pra mim, é o favor merecido. Isso. Né? O favor que eu não mereço Que eu é não aquele que eu mereço, que ganho. Isso. E comecei, daí né, eu fui lá, daí a Ju que ia comprar. Que a Ju é coraçãozão nessa parte aí. Ela tem que te segurar, né, Ju? Daí pra ela comprar. Daí ela falou, daí eu falei assim, não compre nada. Eu falei, Ju, quando que vão aprender? Né? Na minha cabeça, quando que vão aprender? Daí, depois dessa daí, eu falei assim, não, Ju, eu vou comprar isso aqui, daí eu vou comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí comprei todas as coisas lá, né, Ju? E daí nós entregamos lá. E daí a pessoa reflete e fala assim, ué, quem que deu isso aqui, né, Ju? Quem que faz isso? É só Deus. Não é nós, é Deus. Então, amor de Deus. esse amor de Deus é infalível, não tem? É ele que coloca a vontade e a motivação no nosso coração. Né? Por isso que se vocês receberam na porta da igreja envelope de dinheiro, porque Deus coloca a vontade na pessoa e daí, assim, da maneira que a gente recebe todo momento, né? Todos os dias a gente vê a graça do Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa, a igreja, aí a gente não vai dar. Então eu entendo isso do Senhor, ele nos enche, nos preenche, mas não para ficar para nós, e sim para transbordar. Para transbordar. Então toda vez que eu peço, eu falo, Deus, eu quero trabalho e eu quero, porque eu não quero para mim somente, mas eu quero dividir. Eu vejo que o ID que veio quando o Senhor entregou esse nome para nós, inclusive está aqui, ó, nas canecas. Eu tenho a minha com o meu nome aqui, ó. Ainda. Tá tenho a minha com o nome da minha esposa. Tá aqui, ó, trocado. E daí... E quando o Senhor deu isso, porque a gente sempre teve esse entendimento do amor de Cristo ali. Então, Deus, ele vai fazer, não importa o que a pessoa esteja fazendo. Ele dá, não importa o que a pessoa devolve. Então, assim, hoje o ID ajuda 99% das pessoas que não são da igreja. Porque nós não vemos isso. Hoje, assim, a igreja é movida totalmente na ação social. De ajudar, de fazer, né? Muitas vezes é tirado da igreja, a igreja ainda está em construção, porque foi derrubado tudo para, né, construir de novo. Está em construção agora, finalizando essa linha. Então, muitas vezes a gente tira dali para a gente poder ajudar. E a igreja está em obra, os pastores estão em obra, os membros estão em obra. Todo mundo em obra. Todo mundo em obra. Todos em obra. Todos em obra. E como é que a gente faz para ir na igreja de vocês? Tem um evento? Tem algum... Sim. Como é que é os horários de culto? Se vocês vão ter mais alguma coisa? Isso. Todo último sábado do mês a gente iniciou com evento, né? Em junho teve o evento de casais, culto de casais.
Agora, em julho, no último de julho, Sábado. vai ser sábado. Agora, de julho, último sábado, se eu não me engano, é 28. Vai ser o culto de jovens. Então, cada último culto do mês é um evento. Culto de jovens, casais, mulheres, homens. Então, cada do mês vai ter um evento, sabe? Cada último sábado do mês é um evento. Quinta-feira sim e quinta não, nós temos estudo, que a partir de agosto nós vamos ter estudos todas as quinta-feiras, bem bacana, uma escola teológica mesmo, com vários pastores, professores de teologia, tá nos ajudando nessa missão, né? Eles entrou de cabeça para nos ajudar. Assim, então, nós vamos iniciar um estudo aprofundado mesmo, porque nós entendemos que é a palavra que liberta, né? A palavra que cura, a palavra de Deus, que é verdadeira e eficaz. Então, precisa ter essa introdução à palavra. Então, só eu e Davi não conseguimos, então entrou vários pastores ali, que hoje ainda são professores de teologia, que deu aula para nós, eles vão estar nos ajudando. Então, a partir de agosto, vai ser toda quinta-feira essa escola teológica. E em novembro, dia 20, 21 e 22 de novembro, nós vamos ter uma imersão, que é como se fosse um encontro, que o Davi se converteu, mas aí o Senhor deu um nome para ele sobre profundidade, né? Uma imersão. Então, vai ser 3 dias somente na profundidade com Deus, né? E tem que fazer inscrição? Tem que fazer inscrição, tem que entrar rede social? na rede social, é isso, vai ser ID Maranata Social ali no Instagram, nos siga. E ali daí vai ter todas as informações, nos chama ali no direct, que a gente vai estar passando todas as informações. Vocês respondem o direct? Sim, porque tem sim. algumas igrejas que mandam mensagem e você eu fica respondo. vazio. sou eu Depois, diretamente que mexo ali. Uhum. Então, eu respondo ali e vai ser inscrições limitadíssimas, porque a gente quer trabalhar no coração, na vida de cada um, assim, individual. Então, não vai ser aberta para muitas pessoas. Então, são poucas inscrições. E tem alguma coisa para homens lá também? Ou é casal? Para homens. Tem separado mulheres, homens e casal? Hoje tá como casal. Casais. Casais. Ótimo. Que são mais, na verdade, que tem mais pessoas, né? Agora, nesse sábado que vai fazer, nós vamos tentar incluir jovens, pode ser que haja um de homens e mulheres separados, né? Para que tenha, mas é algo de se pensar, né? Mais e pra o culto frente. no domingo a que horário? 7h30. 7h30, 19h30. 19h30. Domingo, isso mesmo. Aí, cada primeiro domingo do mês, que é o culto de Santa Ceia, nós temos a consagração de manhã, pela manhã. Aí, daí, no caso, no primeiro domingo do mês, nós temos de manhã e à noite. E abertura de células, né, João? E as células também. A gente faz em qualquer lugar, em qualquer bairro. Nós vamos na casa da pessoa e fazemos células. Que são os ides nos lares. E qual que é a região de vocês, para quem está próximo poder visitar? Nossa região é SIC. Você que está ali no SIC. No SIC, Pinheirinho, que é tudo próximo. Pinheirinho, Novo Mundo, Tatuquara. Ali é tudo próximo. Só lembrar de uma rua doce, né, João? Rua Favo de Mel. Eu nunca mais esqueci esse nome. Tanto que, assim, o único endereço que eu nunca esqueci foi o de vocês, que é só Favo de Mel, SIC. Eu nunca esqueci esse endereço. Legal. Então, a gente já está caminhando para o final. E aí eu vou pedir que vocês deixem uma mensagem para quem teve paciência para nos ouvir até agora aqui. Amém. E tivemos essa conversa abençoada. E que vocês deixem uma mensagem para quem está nos ouvindo, para milhares de pessoas aí. Eu tenho uma dica. Um versículo que eu gosto bastante, que até coloquei quando nós fizemos um curso, né, Ju, de teologia, que lá em Gálatas 1, 11 e 12, não sendo homem, mas sim o próprio Jesus Cristo que se revelou a mim, né? Então, eu acredito assim que cada um do que está me escutando, que está nos ouvindo, que está
nos acompanhando, ou até mesmo da igreja, eu gosto de pregar bastante convicção de quem você é em Cristo. Então, se você teve um encontro com Deus, ou ainda vai ter um encontro com Deus, essa pessoa ela não vai conseguir mais ser a mesma pessoa, de maneira nenhuma. Pois uma vez encontrado Cristo, jamais será da mesma maneira. Né? E nós entendemos isso daí. Quem já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar em não outro consegue lugar estar. não consegue estar, não consegue viver. Então, eu acredito assim. Então, tudo tem um tempo na nossa vida. Né? Muitas vezes questionei a Deus no começo da caminhada com Deus, de que por que eu não vim antes para Deus? Por que eu não vim antes? Né? Hoje eu estaria mais aprofundado, mas não é bem assim. Né? Tudo tem um tempo. Tudo tem tempo. Então, você está me assistindo, vai ter teu tempo. Né? Eu questionei muito a Deus em questão disso. Espero que você não questione a Deus, mas se for o caminho, seja assim e Deus vai se revelar para você. Deus vai mostrar quem realmente Ele é. Não pela dor, jamais pela dor, mas sim pelo amor grandioso que Ele é. Né? Assim como foi o amor de Deus que deu seu único filho, né? E assim também nosso papel é ser imitadores de Cristo Jesus. Então, eu acredito que é por aí que a gente tem que levar esse evangelho, levar o amor de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Pastor. Eu levo muito várias palavras, né? Mas hoje, várias palavras que me impactam. Mas hoje, assim, o que o Senhor trouxe à minha memória foi sobre a mulher sunamita, lá de Sunem. Quando ela estendeu a mão para o profeta Eliseu, ela hospitalizou ele, deu a casa dele, né? Deu o quarto. E essa palavra mexe muito comigo quando ele fala assim, o que eu posso recompensar ela? E ela não, o marido ali já é idoso, ela não podia engravidar, e ele profetizou e concretizou, né? Ela gerou um filho, e esse filho veio à morte. Então o Senhor fala muito isso comigo, porque quando sobre a igreja, sobre a minha vida, eu falo assim sempre, Deus, eu não pedi nada. Assim como ela não pediu nada. Ainda ali, quando Eliseu fala, que a gente foi ler ali em Reis, ela fala assim, não faça isso comigo. Não me coloque uma esperança, né, a qual eu já não tenho mais. E muitas vezes era isso que eu falava para o Senhor. Eu falei, pai, eu não tenho, eu não consigo. Né? Para mim, eu sou estéria. E quando o Senhor usou profetas para entregar, ele concretizou, né? Então, e o mais impactante é quando o filho morre. O filho morre, mas eu não pedi, né? E o filho morreu, meu Deus, o que aconteceu? Meu sonho morreu. E não era o Senhor, então, que fez? Não era o Senhor que me deu? E quando ele morreu, ela vai aonde? Ela passa por várias pessoas. Como que você está? Vai tudo bem. E muitas vezes nós precisamos levar isso para a nossa vida. Saber a pessoa certa para a gente ir. E um conselho hoje, com essa palavra que o Senhor ministra no meu coração, essa palavra que eu levei para o meu coração, sempre vai na pessoa certa. E essa pessoa certa, Eliseu ali, representa Jesus. Ele representa Jesus. Ele era o único que poderia salvar novamente o filho. E muitas vezes nós vamos em várias pessoas onde Deus fala assim, ei, filha, filho, é em mim que você precisa ir. Eu te prometi, eu vou te cumprir, eu vou fazer, eu vou ressuscitar aquilo que morreu, né? Então, assim, muitas vezes as coisas da nossa vida começa ali, dá errado, mas porque Deus quer e está nos chamando, venha, né? Venha a mim. Eliseu foi até a casa dela e ressuscitou o filho. Mas ela foi muito sábia. Passando na rua, vai tudo bem. E é isso que eu aprendi nessa caminhada com Cristo. Vai tudo bem. Como que você tá, Ju? Tudo bem. E tá tudo desmoronando. O meu filho tá morto lá na cama. Então, é essa palavra que eu quero deixar hoje, assim, vai direto para Cristo, vai para a pessoa certa, aquela pessoa que pode resgatar, aquela pessoa que pode ressuscitar, né? Tudo o que está morto.
Então fica o nosso convite depois dessas mensagens para que você conheça aí de Maranata. E se você tiver uma história também que queira contar no podcast, entre em contato conosco. E se você tiver um testemunho, entre em contato com a de Maranata. E tenho certeza que eles vão te acolher, te receber lá. E a gente aguarda você. Aguardo seu contato. Muito obrigada, pastor Davi. Muito obrigada, pastora Ju. Amém. Ju, né? Nossa, exatamente, os íntimos é Ju. É, Ju. Muito obrigado, que eu espero vocês para o segundo episódio, que esse foi só o primeiro episódio. Sim, a gente com vai certeza. aprofundar mais no segundo. Sim. E muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Tchauzinho.